Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa segunda aula da 29ª semana. Vamos lá? Então, aqui no nosso calendário, vamos marcar, hoje é dia 5 de outubro de 2021, terça-feira, ou 5/10 de 2021, né? No cronograma, então, estamos dando continuidade aqui, né? Estamos tendo hoje aula de matemática, tá bom? Então, abrindo o livro Aprender Sempre de vocês, hoje nós estaremos dando continuidade à sequência didática 1, Aprendendo Matemática com os Amigos, aula 9, Composição e Decomposição de Números. O livro Aprender Sempre, então, como eu já disse, estaremos trabalhando nas páginas 93 e 94. Tudo bem? Então, hoje nós teremos mais um pouquinho, né? De decomposição, composição de números, tá? Então, nesta aula, vamos compor e decompor números de diferentes maneiras. Número 1. A professora Jussara propôs a composição e a decomposição de números e deu alguns exemplos. Vamos ajudar os alunos dela a resolverem essa atividade? Bom, nós já trabalhamos com fichas sobrepostas, já fizemos a composição e a decomposição de números em outras atividades, né? Então, agora nós vamos observar aqui, né? E tentar fazer da melhor maneira possível a decomposição e a composição de números, ok? Então, vamos lá. Letra A. Quais números são resultantes das composições abaixo? Então, nós temos aí 60 mais 3, 100 mais 20 mais 9, 200 mais 70 mais 7, 2.000 mais 21, 300 mais 80 mais 6, 400 mais 50 mais 1, 500 mais 1, 600 mais 20, 700 mais 9, 800 mais 90 mais 6. Alguns nós já temos aqui feitos, né? Respondidos, né? Então, o número que saiu aqui foi resultado, né? Da decomposição 60 mais 3 foi o número 63. Como que ele sabe disso? 60 é o quê? Dezena, né? E 3 é a unidade. Se eu tivesse a ficha sobreposta aqui, se eu estivesse trabalhando com ela, o que eu faria? Eu pegaria essa ficha de número 3 e eu colocaria aqui em cima do zero. Porque aqui o 6 representa a casa da dezena e o 0 representa a casa da unidade. Então, é como aqui, né? No caso, eu não tenho nenhuma unidade. Se eu adiciono 3 unidades aqui, então, essas 3 unidades, elas começam a ocupar a casa da unidade, né? Então, aqui eu tenho 6 dezenas e 3 unidades, ok? Aqui, 100 mais 20 mais 9. O resultado foi 129. A mesma coisa, eu tenho o 100, que representa a casinha da centena, o 20, que representa a dezena, e o 9, que representa a unidade. Se eu for colocar como se eu estivesse usando as fichas sobrepostas, eu ia colocar o quê? O 20 viria aqui para a casinha da dezena, ó, centena, dezena, né? E o 9 viria para a casinha da unidade, né? E aí nós teríamos aqui o 100, né? E 20, porque o 2 está ocupando a casa da dezena, 2 dezenas, e 9 unidades aqui, ocupando a casa da unidade. Então, eu leio 129. A mesma coisa aconteceu com o 277. Olha, o 200, que ocupa a casa da centena, o 70, que ocupa a casa da dezena, e o 7, que ocupa a casa da unidade. Se eu for colocá-los cada um em sua posição, eu vou ter o 2 representando a centena, 200, o 7 representando a dezena e o 7 representando a unidade. E aí eu leio esse número 277. Depois eu tenho
esse aqui é o ano que nós estamos, né? Se eu decompor isso aqui, eu vou ter 2021. E aqui, no caso, eu tenho que prestar atenção, porque 2000 eu tenho 2 unidades de milhar. Então, deixa eu colocar a unidade de milhar aqui. Ó, 2 unidades de milhar. Esse zero, ele representa a centena, o outro zero representa a dezena e o outro zero representa a unidade. Só que eu estou somando com o número 21. E o número 21 tem 2 dezenas e 1 unidade. No número 21, eu não tenho centena. Então, aqui, quando eu junto esse número, eu tenho 2 unidades de milhar, eu tenho 2 dezenas e eu tenho 1 unidade. A casa da centena permanece zero, porque eu não tenho a centena aqui, não tenho nenhum número representando a centena. Por isso que nós falamos 2021. Não tem 100, não tem 200, não tem nenhum número que representa aqui a casinha da dezena, tá? Então, 2021. Agora, nós temos aqui o 300 mais 80 mais 6. Como que a gente vai organizar esses números aqui? Como que vai ficar se eu juntar esses números, né? Que estão todos... A gente fez a decomposição, né? O livro trouxe a decomposição, mas agora nós vamos juntá-los novamente. Então, eu tenho 300. O 300, ele está representando, olha, a centena. 80 está representando a dezena. E o 6 está representando a unidade. Então, quando eu junto, ó, o 80, ele vai vir aqui para a casinha da dezena. E o 6 vai vir aqui para a casinha da unidade. E o meu número vai ficar 386. Certo? Agora eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar descobrir os outros 5 números que faltam, né? Como que eles vão ficar? Nós temos aí o número decomposto, né? Todos eles foram feitos, né? Foi feita a decomposição de todos eles. E agora a gente precisa voltá-los ao normal, né? Precisamos de novo reagrupá-los para saber qual que é o valor deles. Então, eu vou pedir para você pausar esse vídeo e tentar descobrir, tá bom? Depois você retorna aqui para a gente fazer juntos. Vai lá. Pronto, pessoal? Fizeram? Não está difícil, né? Vamos pensar juntos aqui para ver se está tudo certo? Ó, o próximo número que nós temos é 400 mais 50 mais 1. Então, seguindo a nossa linha aqui, que nós já conversamos algumas vezes, o 400 está aqui na casa da centena, o 50 está na casa da dezena e o 1 na casa da unidade. Então, quando eu vou voltá-los, né, que eu vou colocá-los juntos novamente, então, eu vou colocar o 50 ocupando a casa da dezena e o 1 ocupando a casa da unidade. Então, o meu número vai ficar 451, certo? 500 mais 1. Aqui eu também vou pedir para vocês observarem aqui que está bem parecido com o 2021 aqui, olha. O 5 do 500, ele ocupa a casinha da centena, certo? São 3 algarismos, casa da centena. E o 1 é um algarismo só, então ele representa a casa da unidade, né? Eu não tenho nenhum algarismo representando a casa da dezena. Então, eu tenho que prestar atenção, porque esse 1, ele vai vir aqui ocupar a casa da unidade. Então, eu vou ter 5 centenas, que são 500, não vou ter nenhuma dezena e eu vou ter uma unidade. Então, o meu número vai ficar assim, olha, 501. 5 centenas, 0 dezenas e 1 unidade, tá bom? Agora, 620, olha a diferença. A gente já tem 600, o número 6 representando a centena, e o número 2, olha, são 2 algarismos aqui, são 2 dezenas, é o número 20. Então, o número 2 do 20 vem aqui para a casinha da dezena, porque o número 20, ele é representado por 2 algarismos, o 2 e o 0, 2 dezenas e 0 unidades. Então, nesse caso, eu vou ter 6 centenas, que é o 600, né?
2 dezenas e 0 unidades. Aqui eu não tenho unidade. Então, eu leio 620, tá? 709, bem parecido com o que aconteceu no 501. Olha, eu tenho o 7 representando a centena, porque 700 são 3 algarismos, casa da centena. Não tenho ninguém representando a casa da dezena. E depois eu tenho 9, que representa a casa da unidade. Olha, eu vou ter 7 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. 709, tá? Aqui eu já tenho todas as casinhas vão ficar preenchidas, né? Então, eu tenho 800, que o 8 representa a centena, 90, o 9 representa a dezena, e o 6, que representa a unidade. Então, o 9 vai ocupar a casa da dezena, o 6 vai ocupar a casa da unidade. E eu vou ter 8 centenas, 9 dezenas e 6 unidades, 896. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora, olha só, agora a gente tem que prestar atenção também. Olha, letra B. Podemos decompor os números de diferentes maneiras. Veja alguns exemplos de decomposição de alguns números e complete o quadro. Então, nós temos aqui o número 37, olha lá. E aí, nós temos 3 tipos de decomposição do número 37. Nós temos 30 mais 7, que aqui é o 3 da dezena, que vale 30, e o 7 da unidade, que vale 7. Essa é a decomposição mais simples que a gente está acostumado a fazer, né? 30 mais 7. Aqui, a pessoa já fez a decomposição do 30. Que número mais que número vai dar 30? Olha lá, elas acharam aqui o número 15 mais o número 15. Se eu somar 5 mais 5, 10. Foi um lá em cima. 1 mais 1, 2. Mais 1 que subiu, 3, né? Então, olha lá. 15 mais 15 é igual a 30. Então, a pessoa fez o quê? Decompôs o número 30 mais 7. Então, ficou 15 mais 15 mais 7. Se eu juntar tudo, vai dar 37, certo? E aqui, olha, o que ela fez? Também decompôs o 30, mas de uma maneira diferente. Ela separou uma dezena daqui. Então, aqui são número 37, são 3 dezenas e 7 unidades. Então, o que a pessoa fez? Deixou 2 dezenas aqui separadas e uma dezena ela deixou junto com a unidade. Então, ficou 20 mais 17. Se eu juntar, olha, dezena com dezena, 2 mais 1, 3. Unidade com unidade, 7 mais 0, 7. E aí, eu tenho novamente o 37. Então, agora a gente vai fazer isso com o número 49, tá? Qual número que a gente pode decompor aqui para dar 49? O mais simples que a gente está acostumado a fazer já é separar a dezena da unidade. Então, aqui, 4 dezenas. Quanto que vale 4 dezenas? 10, 20, 30, 40, né? Mais 9 unidades. Então, a gente vai separar, vai decompor, vai ficar 40 mais 9, que dá 49. Ok? Até aí? Tá. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer igual eles fizeram aqui. A gente vai decompor a dezena aqui, né? Então, aqui, eles fizeram o quê? 15 mais 15, que dá 30, mais 7. Então, a gente vai aqui decompor o 40. Que número mais que número, né? Se eu somar o mesmo número 2 vezes, vai dar 40. Pensa no número 40. Eu tenho 4 dezenas. Se eu separar 2 dezenas para cá e 2 dezenas para cá, eu vou ter 40 também, não vou? Então, 20 mais 20 é igual a 40. Então, a gente vai decompor e vai ficar 20 mais 20 mais 9. Então, 20 mais 20, se eu juntar, dá 40, mais 9, que dá 49. Ok? E agora? Olha o que eles fizeram aqui. Eles também fizeram uma decomposição, mas de uma maneira diferente. Eles tiraram uma dezena e jogaram lá junto com a unidade. Então, aqui, 40 mais 9. Se eu tirar uma dezena do 40, eu vou ficar com 30, não vou? E aí, eu vou jogar essa dezena lá no 9. E aí, vai ficar que número? 10 mais 9? 19.
Então, eu decompus dessa maneira, 30 mais 19. De novo, para a gente ver se está correto, a gente vai somar as dezenas. Então, 3 mais 1, 4. 0 mais 9, 9. Deu 49. Certo? Muito bem, muito bem. Então, preencham aí a tabela de vocês, tá bom? A próxima já está feita. O livro trouxe 98, 90 mais 8, que é aquele que a gente faz, né? Mais simples. Então, 9 dezenas, que é igual a 90, e 8 unidades, que é igual a 8. 90 mais 8 igual a 98. Aqui, de novo, decompôs o quê? O 90, que ficou 50 mais 40, porque 90 é um número, o 9, né? No caso, é um número ímpar, né? Não dá para fazer 4 mais 4, né? No caso aqui, 40 mais 40, porque vai dar 80. 50 mais 50 vai dar 100, não vai dar 90. Então, eles fizeram aqui 50 mais 40, porque 5 mais 4 é igual a 9, né? 9 dezenas igual a 90. Tudo bem? Então, aqui 50 mais 40, que dá 90, mais 8. E aqui eles somaram 45 mais 45, que dá 90. Olha, 5 mais 5, 10. Foi um lá para a dezena. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9, né? Então, 9 dezenas, que é igual a 90. Mais 8, igual a 98. Tá? Então, fizeram aqui a decomposição novamente. E aí, o próximo número que a gente tem que decompor já é diferente. Agora, olha, até então a gente só estava trabalhando com dezena e unidade. Agora nós temos centena, dezena e unidade. E aí, será que você consegue fazer essa? Pausa aí o vídeo, tenta fazer, tenta decompor por esse número. Vamos ver se você vai conseguir. Vai lá. E aí, conseguiu? Esse foi um pouquinho mais difícil, né, gente? Porque nós temos aí 3 algarismos, né? Centena, dezena e unidade. Vamos fazer juntos? Olha lá, então. 334. Como que a gente pode fazer? Eu posso decompor da forma mais simples, que é separando, né? Cada número ali, colocando o valor deles. Então, aqui, o 3 representa 3 centenas, 100, 200, 300. Então, aqui coloquei o 300. O outro 3 que está na casa da dezena representa 3 dezenas. Então, 10, 20, 30. E o 4 que representa a unidade, 334. Essa é a forma mais simples, né? Olha, eu coloquei o 300 inteiro aqui e eu decompus o 30, porque eu achei que fica mais fácil da gente entender. Então, aqui o 300 foi mantido, né? E aqui eu coloquei 15 mais 15, que nós já vimos aqui em cima, que 15 mais 15 é igual a 30, né? Então, ficou 334, certo? E por último aqui, olha lá, eu fiz a decomposição mais ou menos parecida com o que está ali em cima. Eram 300, né? Eu tirei uma centena daqui e eu joguei essa centena lá para outra parcela da soma. Então, ficou 200 mais 134, tá? Foi a única coisa que eu fiz. Eu peguei o 34 e mantive, né? E eu tirei uma centena aqui do 300 e joguei para cá. Então, 200 mais 100 vai dar 300. Mais 34, 334. Certo, pessoal? Muito bem. Então, aqui agora o livro trouxe para a gente o número 446. Olha lá. Então, ele fez a decomposição que a gente está acostumado, né? Separou aqui a centena, dezena e unidade. Então, 400 mais 40 mais 6. Depois, o que ele fez? Ele decompôs o número 400. Então, 200 mais 200, que se eu somar, dá os 400, né? Mais 40 mais 6, certo? Então, ficou 446. E, por último, ele fez aquilo que a gente fez aqui em cima também no 200. Separou uma centena. Então, tinha 400, olha. Ele tirou uma centena daqui, ficou com 300 e jogou essa centena para cá.
Então, 300 mais 146, que se eu juntar tudo, olha, 3 mais 1, 4. Já deu 400, né? E 46, tá? Agora, nós temos um número maior ainda. Nós temos agora 4 algarismos. Então, eu tenho unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Olha só. Aqui nós temos 1.100. 1.100. Então, eu tenho uma unidade de milhar mais uma centena. Olha lá. Não tenho dezena, não tenho unidade. Eu tenho uma unidade de milhar mais uma centena. Então, foi o que eu fiz aqui. Separei o 1.000 e separei o 100, né? 1.000 mais 100, que dá 1.100. Depois, como que eu posso decompor aqui? Eu decompus o 1.000, olha. Eu separei o 1.000, ficou 500 mais 500, né? Então, 500 mais 500 é igual a 1.000 mais 100. Então, ficou 1.100. E por último, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, né? Lembra que a gente estava fazendo aqui? Eu vou tirar aqui um pouquinho da centena e jogar lá para outra parcela, né, da soma. Então, aqui, o que eu fiz? Eu tinha 500 mais 500 dá 1.000, não dá 1.000? A gente já somou aqui, a gente já viu que dá 1.000. Mas eu tenho mais 100. Então, eu deixei 500 aqui. E aqui, eu juntei as outras duas parcelas, olha. 500 mais 100 fica igual a 600, né? Se eu juntar 500 mais 600, olha. 5 centenas mais 6, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com centena, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100. Deu certinho, 1.100. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos 1.100. E, por último, nós temos 2020, né? Aqui em cima, no 1.100, a gente tinha unidade de milhar e centena. Não tinha dezena nem unidade. Aqui a gente tem a unidade de milhar, não tem centena, tem dezena e não tem unidade. Então, nós temos 2020, tá? Separando, eu tenho 2.000 mais 20, tá? E aí, se eu jogar para cá, como que eu vou decompor mais ainda esse número? Eu posso separar as unidades de milhar, né? 1.000 mais 1.000, que é igual a 2.000 mais 20, né? Então, ficou aqui 1.000 mais 1.000 mais 20. E, por último, a gente pode juntar, né? Como a gente tem feito. Então, deixa uma unidade de milhar para cada parcela, né? Uma parcela, mais uma unidade de milhar e 20, né? E duas dezenas. Então, ficou 1.000 mais 1.020, que se eu juntar 1.000 mais 1.000 dá 2.020, certo? Tudo bem até aí? Eu vou apagar as que nós fizemos, né? As que eu fiz com vocês, para vocês terem um tempinho para observar e colocar aí no livro de vocês, registrar no livro de vocês. Ah, professora, mas eu fiz de uma forma diferente. Eu preciso fazer igual você? Não, se o seu número deu o resultado pedido, se o seu número na soma foi igual ao que o livro trouxe aqui, tá tudo bem, você pode fazer, né, do seu jeitinho, tá? O que não pode acontecer é a sua soma não dar o número que o livro pediu, né? Então, aqui no caso, o número é 49. Se aqui em alguma das lacunas o seu número somado não der 49, é porque está errado, tá? Aqui deu 1.100. Se em alguma dessas lacunas a sua soma não der 1.100, né? Se você voltar os números, juntar, somar e não der 1.100, é porque tem alguma coisa errada. Então, é bom você olhar, né? Mesmo que você tenha feito de uma outra maneira, confira aqui, né? Para ver se você realmente fez da forma correta, se a sua soma voltou o resultado, né? Deu o número que está aqui, tá? Se a sua decomposição deu o número que está aqui sendo sugerido, pedido, né? Pelo livro. Combinado?
Então, aqui foram formas que nós encontramos, né, de decomposição, nós fizemos de 3 maneiras diferentes, ok? Então, observem aí se o seu jeito está correto. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.